Amém, amém. Podem se sentar. Como vocês já viram aí, né, eu coloquei mais dois rapazes aqui do meu lado. Acho que esse aqui vocês já conhecem bem, né? Rafael Balestra, vulgo Pijama, pastor lá na 90. E aquele ali é para apresentar para a comunidade, para vocês. Para quem não o conhece, né, o Mateus de Timóteo. Um irmão querido, um irmão amado. E que está conosco agora, a partir de hoje, em Goiânia, na cidade de Goiânia, e que tem respondido aquilo que nós vamos conversar aqui hoje. Então, eu não tinha como, assim, realmente, dentro daquilo que a gente vai compartilhar, não tê-los aqui comigo. Então, foi uma alegria, foi uma grata surpresa, que quando eu recebi a notícia que eles estariam aqui conosco hoje, que o Mateus chegaria a Goiânia hoje, foi até engraçado, porque Deus me deu um sonho de que eu estava encontrando finalmente minha família em Timóteo. Aí eu liguei para ele e ele falou, não, né, estou chegando aí hoje, quase, estou chegando aí essa semana. Eu falei, uai, meu irmão, alegria. Então, é parte daquilo que Deus quer conversar conosco hoje. Então, peço para eles ficarem aqui, para que eles compartilhem se tiverem algo no coração, porque eu tenho certeza que o que a gente vai compartilhar aqui é fruto do que a gente já compartilha entre nós. Não é nada novo para ninguém, então não tem nenhuma surpresa. Então, queria que todo mundo abrisse lá em Deuteronômio 6, versículo 4. Nós vamos fazer a leitura dele, entender um pouco ele, e depois vamos para uma outra passagem no Novo Testamento. Deuteronômio 6, versículo 4, diz o seguinte: ouça, ó Israel, Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Vamos repetir todo mundo junto? Porque esse versículo aqui é muito importante. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amém? E aí Deuteronômio vai continuar. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Amém. Amém. Essa passagem de Deuteronômio, para quem não sabe, ela é o coração do judaísmo. É o coração mesmo, é a passagem que eles relembram praticamente toda hora para que eles não se esqueçam. E por que isso? Né? Então, a hora que você vê em algum filme retratando a cultura judaica, alguma coisa, vocês vão ver um batente na porta, que muitas vezes na hora que eles entram, eles batem, tocam esse batente e recitam a Shema, ou seja, essa passagem, Deuteronômio 4, de 4, principalmente eles vão lá até o 9. E, lógico, tem outras passagens, eles também vão falar de Deuteronômio 11, hoje eles inclusive recitam Números 11 também, mas basicamente esse aqui é o coração do judaísmo, é o coração daquele povo, é a forma como eles se lembram de quem eles são. Então, semana passada a gente conversou aqui rapidamente sobre como é a responsabilidade nossa de sermos a luz do mundo. Que o mundo jaz em trevas, que não vai melhorar, que provavelmente vai piorar, mas há uma esperança. Há algo pelo qual o mundo espera, que é os filhos de Deus se revelarem como a luz. Então, eu quis trazer esse versículo hoje para a gente conversar, porque não sei quantos sabem, mas o livro de Deuteronômio, ele não foi escrito por Moisés, provavelmente, tá? Ele é provavelmente aí do século VII, antes de Cristo, ele provavelmente foi escrito por algum profeta, querendo conduzir esse povo a esse entendimento, trazendo à memória os sermões que Moisés recitou ao povo de Israel antes deles entrarem na Terra Prometida. Ou seja, já havia passado 40 anos da libertação, aquele povo já tinha passado muito tempo no deserto, sendo ensinado sobre as leis, sobre as ordenanças, sobre quem Deus era, quem eles eram. E naquele momento ali, Moisés os estava preparando para que eles tomassem a Terra Prometida. E Moisés vai trazer algumas coisas à memória daquele povo, dizer, olha,
Vocês sabem que eu não vou entrar na terra prometida por causa de vocês. Porque a primeira geração que sai do Egito e vai a caminho da terra prometida, uma distância aí de 4 dias, passa 40 anos no deserto, para no mínimo começar a entender quem Deus é. E aquela geração, na hora que está ali diante da terra prometida, que Deus fala, está ali, eles pedem para ir ver a terra prometida, chegando lá, voltam com um relatório muito ruim dessa terra, dizendo, não, o que é isso? Como que o Senhor tirou a gente lá do Egito para trazer a gente para cá, para um lugar onde é cheio de gigante, onde há milhões de desafios? O que eu vou fazer com isso? Que terra é essa? Esse mesmo povo que provou dessa terra. Uma terra que emana leite e mel. Mas ele olhou para aquele povo que estava lá, os amorreus, achou eles muito gigantes para aquilo que eram capazes de suportar, acharam que aquela terra haveria muitos desafios, não quiseram entrar. E por isso Deus faz uma promessa de que todos aqueles que forem enviados, exceto Caleb, não voltariam, não pisariam naquela terra. Inclusive Moisés, que era responsável por aquele povo. Então Moisés, em Deuteronômio, vai fazer essa entrega, esse último suspiro para aquele seu povo, para aquele povo que entraria ali na terra de Canaã. Então ele vai entregando, ele vai contando essa história, trazendo a memória desse povo, tudo que aconteceu, o motivo pelo qual a primeira geração não vai entrar na terra, o motivo pelo qual Caleb vai, ele explica quem é Josué, que seria aquele que os conduziria àquela terra, e ele dá as suas últimas palavras. Vem cá, papai, pode vir, gordinho. E ele vai e entrega as últimas palavras àquele povo, entrega as últimas palavras. E o coração de Deuteronômio está nessa passagem, por quê? Porque há uma coisa que Deus quer garantir aquele povo. Que nessa travessia, que nessa jornada de atravessar, eles teriam a certeza de que, ouça, ó Israel, esse é o Shema, ouça Israel, vocês são um povo eleito para me ouvir, um povo eleito para escutar as minhas palavras, e escutando as minhas palavras, abençoar todo o povo da terra. Essa é a responsabilidade de vocês. É por isso que eu os chamei. É por isso que eu os tirei da terra do Egito. Eu não os tirei da terra do Egito para te colocar numa condição melhor. Eu os tirei da terra do Egito para que no meio do povo, um povo que não me conhece, um povo que não sabe quem eu sou, que não sabe o que fazer, esse povo saberá. Porque as leis, os ordenamentos, a ética, toda a moral de vocês vai ser única no meio daquele povo. Vocês vão ser um povo diferente. Um povo que onde vocês estiverem, o povo olhará para vocês e dizerá, quem é esse povo? Quem é o Deus desse povo? Então não haveria dúvida disso. Uma coisa que a gente precisa entender é que a terra da promessa, de Abraão, por exemplo, dentro da terra que Deus apresentou para Abraão e falou, olha, toda essa terra aqui te darei, havia também Sodoma, havia também Gomorra. E Ló sucumbiu. Ló escolheu Sodoma e Gomorra. Ele poderia ter escolhido toda a terra, porque Abraão disse para ele, escolha aí a terra que você quer. E ele escolheu Sodoma e Gomorra. Então, num período onde a gente vai fazer uma travessia, onde há um tempo certo, como até o Marlos falou para a gente bem lá no início, eu achei muito interessante que ele conceitou da seguinte maneira. Agora, não é uma época, uma mudança de época. É uma época de mudanças. Então nós estamos vivendo um tempo onde as mudanças estão sendo realmente muito rápidas, muito repentinas, e que muitas vezes nós não estamos entendendo a mudança das coisas. Parece ainda que a gente ainda está como um povo que espera o retorno do tempo, ou está parado aguardando que as coisas passem para que a gente finalmente volte a viver. Então a gente parece que está estagnado ali. Parece que a gente estagnou ali, à beira do Jordão, para não fazer essa travessia, para não atravessar. Porque quando a gente olha, parece que há muito gigante, há muitas coisas acontecendo que a gente não consegue lidar, que a gente está com dificuldade de lidar, e aí a gente fica ali estagnado, dizendo para Deus que não quer ultrapassar, que não quer assumir essa responsabilidade. Porque essa é a diferença daquele povo que passou 40 anos no deserto, tendo maná,
Deus estando com ele o tempo todo, protegendo do sol, protegendo da chuva, guardando aquele povo que tinha tudo. Tinha Deus dando a direção para eles o tempo inteiro, falando, olha, façam isso, aqui estão minhas leis, aqui estão minhas ordenanças, é assim que vocês devem agir, é assim que vocês serão, é assim como vocês se comportarão. Amém? E aí aquele povo finalmente olha para a terra prometida e diz assim, nossa, o que eu vou fazer lá? Porque lá finalmente tudo que Deus prometeu, tudo que Deus me instruiu, eu vou ter que colocar em prática, eu vou ter que ser responsável. Tá, beleza que a terra emana leite e mel, mas tem um bando de povo ali, pelo qual eu vou ter que me responsabilizar de alguma maneira. E aí aquele povo se estagna, fica ali parado, na margem de um rio que não é extenso, irmão, um rio que não é tão profundo, um rio simples, uma travessia simples, mas eles ficam estagnados. E nós estamos passando por essa época de mudança. Uma época onde muitas coisas estão mudando. E a gente precisa fazer essa travessia. Porque o povo de Deus é aquele povo que vai à frente, sendo a luz. E não que vai atrás, esperando que os outros iluminem o caminho. Essa é a nossa responsabilidade nesse tempo, neste momento. E aí tem uma coisa que pode nos impedir de fazer essa travessia, que impediu aquele povo de fazer a travessia, e que vai impedir sempre, qualquer um, a qualquer tempo, a qualquer época, de fazer uma travessia, de atravessar e encontrar a sua responsabilidade, encontrar a sua terra. E aí eu queria que todos abrissem lá em Mateus 19, para a gente ler. A gente vai ler do versículo 16 até o versículo 21. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o Jesus, a tudo isso tenho obedecido, o que ainda me falta? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos, digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Amém, irmãos? Quando eu comecei a entender que essa era a passagem para a gente compartilhar aqui hoje, foi muito difícil acolher ela no meu coração, porque eu sabia a grandeza daquilo que a gente conversaria aqui hoje, entendendo o significado muito além daquilo que muitas vezes a gente entendeu no texto, mas indo muito adiante, em termos de maturidade. Essa conversa de Jesus é a mesma conversa de Moisés com aquele povo, que culmina na Shema. Então Jesus conversando com aquele menino, aquele jovem rico, ele começa conversando e a partir da pergunta dele, um questionamento dele. Olha, Jesus, o que eu faço para herdar essa vida eterna? E aí Jesus recita os mandamentos para ele. Olha, não mata, não adultera, vai recitando as coisas para ele. E ele diz, tudo isso eu faço. Tudo isso eu faço. Tudo isso eu faço. Aí Jesus aperta o coração dele. Porque Jesus o conhecia. Jesus sabia exatamente quem ele era. Jesus não tinha dúvidas de quem ele era.
Jesus questiona ele, não sobre as suas riquezas, porque aparentemente quando a gente lê esse versículo, parece que Jesus está falando sobre ter condições ou não ter condições, e não tem nada a ver com isso. É porque ele tinha posses, coisas que o possuíam, coisas da qual, sem essas coisas, ele não conseguiria viver, ele não abriria mão. Então Jesus questiona ele, fala, não, então pegue essas posses, pegue essas coisas pelo qual você se define, vende todas elas, compartilha com seus irmãos todas as riquezas, porque não tem como entrar no reino dos céus e ter outras riquezas, que não o reino de Deus. É impossível, irmão, amar outras coisas e amar a Deus. Então Jesus não deu uma alternativa para ele. Jesus pontuou, foi pontual na vida daquele jovem rapaz, dizendo, não tem como você dizer que ama a Deus e amar as outras coisas. Não tem como. E aí Jesus, se você ainda não entendeu, Jesus chega ao final, então, vou te explicar então, irmão. Dificilmente alguém que ame outras coisas entrará no reino dos céus. E digo ainda mais, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Alguém que se apossa de outras coisas. Eu não sei se vocês sabem, eu tenho um sobrenome Carneiro. Carneiro, na verdade, ele vem sendo traduzido do sírio-libanês, chama Ganam, que representava, na verdade, pastor de ovelhas. Por quê? Porque naquela cultura, principalmente na cultura oriental, a terra representava muitas vezes quem a pessoa era. Não como uma posse, mas como uma vocação, como um verbo. Então, toda aquela família era conhecida por aquilo que eles geravam, e não por aquilo que eles queriam ser reconhecidos. Então, a terra não era uma posse, a terra era por meio do qual eles se identificavam. Então, o povo de Israel, eles se identificavam como o povo da promessa, porque eles herdariam essa terra. Que terra? A terra onde eles poderiam ser manifestados como filhos de Deus. A terra onde todas aquelas ordenanças, toda a lei de Deus, toda a maneira como um filho de Deus pode se portar, deve ser filho de Deus, ele se porta naquela terra. Então aquela terra era sobre uma responsabilidade e não sobre um direito. Não era sobre ter posse, mas era sobre ser filho de Deus naquele lugar. E aí aquele menino não estava disposto a abrir mão das suas posses, porque muitas vezes são aquilo que nós possuímos, é que definem quem nós somos. E aí é engraçado, porque no primeiro momento onde essas coisas, onde nós somos chamados a atravessar um Jordão para tomar posse da nossa terra, posse de quem nós somos, nós ficamos lamentando pelas coisas que estão sendo deixadas para trás nesse tempo de dificuldade. E Deus nos chamou a fazer essa travessia. Deus nos chamou a atravessar esse lugar. E essas palavras são tão importantes que Jesus, na hora do seu momento de maior, a sua travessia ali, na hora que ele vai ser tentado naquilo que ele é, ele utiliza Deuteronômio, essas palavras. Quais são essas palavras? Ouça, ó Israel, o Senhor, aquele que governa todas as coisas, aquele que é Senhor sobre todas as coisas, ele é um só, não tem outro. Não dá para você fabricar outros. Não dá para você construir outras coisas. Esquece essas outras coisas, porque Deus é Deus. Então não tenham outros deuses além de mim. Essa é a comissão, essa é a missão de um filho de Deus. Atravessar qualquer Jordão que venha à sua frente, com a convicção de que assume uma responsabilidade, e não de quem garante um direito. Mas para isso,
vai ser preciso que a gente entenda que as coisas estão para servir aos outros e não para que nós tenhamos posse. Numa outra passagem, Jesus conversando com esse jovem rico, antes dele trazer essa resposta para o jovem rico, Jesus o amou. Isso é uma mensagem em amor, irmão. Isso não é uma mensagem contra você, é em favor de você. Porque é em favor de nós que Jesus está dizendo: tire toda essa carga sobre os seus ombros, para que vocês possam finalmente tomar posse da terra prometida, o lugar onde vocês são e não vão ser, ou vão se tornar. E isso muda a nossa forma de viver. Porque se já não é nas posses, nas coisas que possuo, que eu me torno, com certeza, muitas vezes eu vou abrir mão de buscar recurso para o meu filho e gastar tempo com o meu filho. Ao invés de eu planejar como possuir mais, eu vou planejar como me relacionar mais, ter mais amigos, ter mais família, ter mais irmãos. E não se acomodar nessa margem, onde tem maná, tem todas as coisas, onde aparentemente parece uma terra muito já próspera, ou mesmo permanecer lá no Egito, escravo de todas as condições, escravo de uma outra cultura, escravo de uma outra forma de pensar. Deus não quer isso. Deus não quer isso de nós, irmãos. E o Mateus tem feito essa travessia, é alguém que entendeu essa travessia. Ele vem lá de Timóteo atravessando, porque Deuteronômio vem trazer para esse povo que está em movimento, um povo que não está estagnado, um povo que vai encontrando a direção em Deus, vai assumindo a responsabilidade. Juninho, se você quiser falar aí com a gente, tá tudo certo, velho. Dá uma palavra aí, compartilhar com a gente. Para quem não conhece aí, ó, José Humberto Júnior, vulgo narigudo, saudade você, viu, velho? Ô, meu irmão, privilégio te ouvir, rapaz. Que é isso? Eu não tenho nada para dizer, somente alegria e o amém aí. Tudo que você está compartilhando com a gente. Uma bênção. Amei, velho. Saudade. Eu não posso perder isso, não. Então é isso, assim, o Mateus é esse jovem. Um jovem que entendeu, que assumiu a responsabilidade, viu um lugar para onde Deus apontou, para que ele esteja em movimento. Então ele já saiu de Minas, já foi a São Paulo, já voltou para Minas, hoje está em Goiânia e a gente não sabe mais aonde. Então a gente queria recebê-lo tendo essa convicção de que a gente não vai estragar o irmão. Amém? Então a responsabilidade nossa como família, como comunidade, é não estragar ele. E não significa que ele veio pronto, mas é porque a gente pode pôr ele a serviço das nossas necessidades. A gente pode trazer esse irmão que está entendendo sobre assumir uma responsabilidade e pôr ele para trabalhar para nós. Ter ele como uma posse. E aí a gente vai acabar de estragar tudo aquilo que ele tinha de bom. Que era pouca coisa, mas já era alguma coisa, né? Então essa é a oração assim, que queria que o nosso querido Pijama aqui fizesse por você hoje, meu irmão, para te receber aqui. Tendo a plena convicção aí de que nós te recebemos em Goiânia. Estamos aqui representados não para te receber na 90, ou no mall, ou em qualquer lugar. A gente recebe em Goiânia, nessa terra, nessa cidade. Para que nessa terra, nessa cidade, brilhe a vossa luz. E se Deus quiser, a gente vai conseguir manter vivo no seu coração que só tem um Deus. Amém? Você ora para a gente, meu irmão? Amém, privilégio poder orar aqui nessa circunstância, nesse momento. Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado a Deus porque o Senhor nos trata, o Evangelho confronta, ó Deus, nosso egoísmo, a nossa individualidade,
E a gente quer mesmo, ó Deus, ser feliz, como o Senhor disse que quer ser feliz. A primeira bem-aventurança é os pobres de espírito. E quem é pobre de espírito é quem é reconhecido falido espiritualmente, é quem reconhece que não pode fazer nada, em contraste com o que esse jovem que a gente leu agora disse, que fazia muitas coisas, que merecia então o que Jesus estava propondo para ele. Nós queremos aqui nos colocarmos na condição, ó Deus, de falência, de quem precisa do Senhor, que sem Ti, Pai, nada podemos fazer. Queremos mesmo isso, ó Deus, queremos que o Mateus possa encarnar tudo que o Senhor tem para ele aqui nesse tempo, nesse lugar. E nós também, ó Deus, queremos estar sensíveis, recebendo direção do Senhor, porque quem não tem o que entregar, fica na posição de receber. E nós queremos, ó Deus, nesse sentido, receber do Senhor, para entregar o que o Senhor tem para nós. Nós temos o que entregar, mas só temos o que entregar do que o Senhor nos deu. Que o Mateus possa entregar tudo que o Senhor tem dado para ele, ó Deus, nessa terra, e que nós possamos entregar na vida do Mateus também tudo que o Senhor tem nos dado. Recebemos ele mesmo, ó Deus, com alegria, com um senso de privilégio enorme, por tudo que o Senhor fez, está fazendo e fará através do Mateus das nossas vidas, e também nos colocamos em posição para abençoá-lo, para, ó Deus, guiá-lo, para acolhê-lo, de forma que possamos traduzir família, ó Deus, em nome de Jesus. Muito do que a sociedade está padecendo é porque olha para nós e não vê um sinal de saúde, não vê sinal de família. A gente quer ser família nessa pequena amostra que o Senhor está nos dando aqui hoje, para inspirar a sociedade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, meus irmãos, que estão aqui junto com a gente, os irmãos aí online também. Uma alegria esse tempo, um privilégio a poder fazer essa travessia. O Pijama foi me pegar lá no aeroporto. Estou chegando hoje para esse novo tempo aqui em Goiânia. Quero me colocar à disposição dos irmãos, de servir e estar junto nesse tempo, né? O Rafa falou de travessia. O texto que eu tenho perseguido nesses últimos dias é Jesus falando para os discípulos ali em Mateus, no capítulo 8. Eles estão ali com a multidão e Jesus fala, vamos atravessar para o outro lado. E ainda tem um diálogo de Jesus com um certo homem, mas Jesus já tinha dado uma direção, vamos atravessar do outro lado. E a Bíblia vai dizer que os discípulos entram no barco, Jesus entra no barco, os discípulos o acompanham, e eles começam ali mais uma das travessias, de tantas outras que eles faziam naquele tempo. E o interessante é que esse dia foi diferente, porque veio uma grande tempestade, de uns discípulos que já conheciam o mar de Tiberíades, que era o mar que Jesus tinha chamado Pedro, e o legal de tudo é que Jesus foi descansar, de um dia cansativo, de um dia de cura, de um dia de libertação, de um dia de muita conversa, de muito abraço, de muito amor. Cansa, né? Porque a gente cansa, Jesus era ser humano também. E a Bíblia vai dizer que ao descansar veio uma grande tempestade de homens que já conheciam o mar. Ele vai dizer eles vão dizer para eles, entre eles, não tem outra alternativa, tudo que a gente sabe fazer, tudo que a gente consegue fazer, tudo que a gente pode fazer, a gente fez, não tem jeito mais, nós vamos morrer, vamos chamar o mestre, vamos acordar Jesus. E eles chegam para Jesus e falam, mestre, nos ajude, porque nós vamos morrer. E a Bíblia vai dizer que Jesus acorda e ele resolve o problema. E o problema não era aquele que os discípulos tinham apontado, não era a tempestade, não era o mar agitado, não eram as águas entrando no barco, mas o primeiro movimento de Jesus é olhar para aqueles homens e dizer, por que vocês estão tímidos? Por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Para depois dizer para que a tempestade abaixasse, para que o mar se acalmasse, para que o vento cessasse. Então esse texto tem me perseguido, porque faz parte de tudo que nós vamos ministrar essa manhã, né? É um Deus de travessia, é um Deus que nos chama para estar sempre em movimento, e é um Deus que, quando Ele nos chama, é o Deus que é fiel, é o Deus que é fiel e justo para cumprir. Então o Jesus que nos chama, que chama os discípulos, e que nos chama nessa manhã para atravessar, para essas travessias, é o Deus que vai sustentar a sua palavra. E se Ele falou que é para a gente atravessar, nós precisamos crer nessa palavra. Então, que nós possamos viver nessa semana aí as travessias que Ele tem para nós.
com a ousadia, não com medo que os discípulos tinham, não com essa timidez que não vem do eterno, mas numa dependência que os discípulos reconhecem, Jesus está no barco. E na dependência de reconhecer que Jesus está no barco, a convicção de dizer e crer que o verdadeiro amor lança fora o quê? Todo medo. Todo medo. Então que o Eterno, através dessa palavra essa manhã, venha lançar de tudo que é medo no nosso coração, de tudo que é orgulho do nosso coração, de tudo que é um achismo que nós temos posse, que nós possamos confiar nele, entendendo que ele está, e se ele está no barco, tudo vai muito bem. Mesmo que as tempestades, os obstáculos venham, mesmo que a gente não consiga controlar, mesmo conhecendo e sabendo o que fazer, a gente possa crer que se ele nos movimentou para um outro lado, a gente possa crer e confiar nessa palavra, amém? Deus abençoe, estamos juntos, e vai ser um privilégio a gente ser igreja, é alegria ver uns rostinhos que a gente já conhece, que já são irmãos, já são família, ver gente também aí na telinha que já é família, e a gente quer ser bênção, a gente quer ser muito abençoado nessa terra, amém? Só fazer um comentário também, que lá na 90 a gente tem mergulhado muito nesse texto de Deuteronômio, e também num texto que fala dessa travessia, da tempestade, mas narrada ali em Marcos. E, na verdade, tudo que apresenta aqui diante da palavra que Deus trouxe através da vida do Rafael, e que agora o Mateus, inclusive, assim, ajudou a gente também a perceber mais evidentemente, é uma crise de confiança. O que está alertando em Deuteronômio capítulo 6, e também com a parábola do jovem rico, e também no episódio da travessia, é onde estão depositadas as nossas confianças. Que às vezes a gente fala de idolatria e a gente logo pensa numa imagem, num santinho, mas o que Deus estava trabalhando com o seu povo é onde estão depositadas as suas confianças. Tanto que o texto imediatamente seguinte, em Deuteronômio capítulo 6 ainda, mas seguinte ao que a gente leu, é Moisés, o escritor do texto ali, lembrando o povo de Deus onde estariam as suas confianças. Então, olha, não se entreguem aos deuses do lugar para onde vocês estão indo, e eu quero lembrar vocês por quê? Porque vocês vão usufruir de cisternas que vocês não cavaram, vocês vão desfrutar de pomares que vocês não plantaram, vocês vão habitar cidades que vocês não conquistaram. Então lembrem quem deu para vocês, ou seja, tem uma vida que reconhece dádiva. Dádiva. Ninguém pediu para nascer, quando nasceu as coisas estavam aí. Lá no Éden, quando Deus pôs o ser humano, estava tudo pronto. Eles não plantaram nada, eles não fizeram nada. Eles foram colocados lá com a missão de cuidar, guardar e cultivar. Então, todo dia a gente tem que fazer esse esforço. E é isso que lá em Deuteronômio estava lembrando o povo de Deus. Todo dia, escreva nos batentes da casa, amarra na mão, coloca na testa, para você não esquecer onde está a sua confiança, porque tem um momento na nossa vida que a gente tende a confiar na nossa competência, nas nossas conquistas, nas coisas que nós fazemos, na habilidade dos pescadores de lidar com o barco e com o mar. E quando chega o dia em que a habilidade e a competência não funcionam, eles já esqueceram quem que criou o mar, o barco, a tempestade e tudo mais, e que inclusive essa pessoa estava no barco com eles, porque a confiança deles estava no que eles podiam fazer. Então a grande questão aqui para a travessia, para tudo que a gente vai viver, é onde estão depositadas as nossas confianças. Né? Amém. PJ, até para antes de passar para você, a gente foi comissionado aqui, né, pelo Branquinho, ver se a gente consegue aí planejar meio de última hora, mas fazer uma ceia, né? Eu entendo que é para batizar, né, para trazer a memória esse momento de travessia nosso. Então, se quem tiver virtualmente aí puder se deslocar, pegar um cálice, um vinho, suco de uva, um vinho, enfim, um pão, e aqui o Branquinho também está preparando tudo aqui para gente. Beleza? Tá com você, meu irmão. Bom dia, pessoal. Graça e paz aí, Mateuzinho. Privilégio, meu irmão. Recebe aí o abraço aí, viu? Esse empenho nosso aí de ter você aqui nas plagas goianas, né? Não nas pragas goianas, não, nas plagas. Então, assim, é muito bom te ver cada vez mais perto, e a bênção de Deus sobre
a sua vida, né? Trazer com você também todo o ministério lá da sua casa, lá de Timóteo, promover essa relação das cidades aí, né? E muito bom. Rafa, muito bom, viu, ter você aí, queridão. Uma alegria acompanhar o testemunho de sua casa, de seus meninos. Rapaz, eu fiquei especialmente tocado com a oração lá do Vitinho, tá doido para Jesus voltar, para poder ter tempo com ele, brincar com ele. Meu Deus, faz de tudo, Rafa, para esse menino não ficar igual nós, não estrague, não, vamos aprender com ele, entendeu? Então, você assume essa responsabilidade, não vamos estragar essa criança, não, vamos entrar na fé dele, viu? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Você está ligado aí, tá? É isso mesmo, porque quando ele falou, né, teve até uma irmã que comentou assim, enquanto nós estamos doidos para Jesus voltar, para a gente se ver livre das coisas, dos problemas, né? Graças a Deus tem uma criança que entende o privilégio de Jesus voltar e ele poder estar junto, brincar com ele, né? Não interessa as outras coisas. Esse é o mais importante, é estar com Jesus e brincar com ele, né? Amém, graças a Deus. Então, com relação à ceia aí, Rafa, eu tinha entendido que queria marcar a ceia, mas não fazer ela hoje, assim, de supetão, né? Eu acho que até dá para fazer, mas pelo movimento da tela aqui, eu não sei se todo mundo entendeu, não. Então, eu acho assim, vamos fazer, e para quem puder fazer, talvez a gente podia concluir a reunião aqui, né? E quem pudesse participar, ficava aí à vontade, como um momento mesmo de comunhão da família. Eu não vi muita gente se movimentando aí, né? E, então, a gente pode fazer hoje, né, com quem já está aí, já está preparado, a gente distribui. E para honrar os irmãos que estão online, que não estavam preparados, a gente repete, não tem problema fazer toda semana, não. Se quiser fazer ceia todo domingo aqui, a gente é companheiro, né? Eu queria apenas dar um testemunho em cima de tudo aí que foi compartilhado, a palavra que você trouxe, e o testemunho do Rafa, do Mateus, e até uma palavra assim para receber o Mateus esses dias, né? É curioso, porque Deus está sempre alinhando, né, o que a gente compartilha aí fisicamente e o que a gente compartilha online, é sempre o mesmo espírito gerando o mesmo conhecimento. E hoje eu até compartilhei um pouco sobre isso, né, no momento devocional que a gente tem às 8 da manhã, falando sobre as lutas lá, de acordo com Efésios 6, mas me veio à memória um personagem bíblico que traduz muito bem essa ocupação na Terra Prometida, né? Por que muitas vezes nós temos uma dificuldade de fazer a travessia? Por que muitas vezes é complicado para nós essa questão da travessia? E o que a gente às vezes não discerne, né? E aí, por falta de discernimento, a gente acaba sofrendo indevidamente. Então, eu quero fazer um desenho aqui da travessia, né? E a gente entender isso e alguns desafios que estão implicados aí na nossa compreensão e na nossa vocação como povo de Deus. Então, vamos imaginar aqui, ó, né, esse rio a ser atravessado. Vou colocar aqui em azul aqui, né? Então, dá para ver mais ou menos aí. Eu acho que se eu apagar a luz aqui até melhora. Melhorou ou piorou? Dá para ver aí de longe aí? Dá para ver. Hã? Então, deixa eu fazer o rio mais largo aqui. Pronto. Dá para ter ideia, né? Vocês estão vendo que eu estou desenhando um rio aqui. E essa travessia. E aí a gente entenda bem o seguinte, que Deus já nos abençoou. Então, nós somos abençoados por Deus em todas as áreas da nossa vida. Então, a bênção de Deus está sobre nós de qualquer lado do rio, né? Então, a bênção de Deus está aqui. E aí, o que acontece? A gente tem uma dificuldade, às vezes, de entender que, ao atravessar esse rio, né, mesmo estando... Até vou fazer melhor aqui para ficar mais fácil de escrever. A bênção de Deus está para a gente fazer a travessia. Então, a gente vai entrar, né? Entrar na Terra Prometida.
possuir essa terra. E ao possuir essa terra prometida, né, a gente vai enfrentar o desafio, viu, Mateus? Presta atenção nisso que é importante. A gente vai enfrentar o desafio de lutas, de trabalhos e lutas. Trabalhos e lutas. E às vezes as pessoas têm a tendência de achar que é tudo uma coisa só. E não é. Para ocupar a terra prometida, você vai ter trabalho e vai ter luta. E os nossos dons e virtudes são para os trabalhos. Então, nossos dons e virtudes é para trabalho. E trabalho é para sangue e carne. Nossa luta não é contra sangue e carne, mas nossos trabalhos é a favor das pessoas. Então, nós trabalhamos para abençoar as pessoas. E, além de trabalhar para abençoar as pessoas, nós temos que lutar para libertá-las. Então, as nossas lutas são contra espíritos dominadores, principados. Às vezes você vai achar que os inimigos estão te dando trabalho. Não, quem te dá trabalho é os irmãos. Aí você tem trabalho com os irmãos e luta com os inimigos. E muita gente mistura essas coisas, acha que trabalho é luta. Aí ele está trabalhando e o cara fala assim para ele, como é que você está? Estou na luta. Não, você está trabalhando. Aí você trabalha e, além de trabalhar, você tem lutas. Porque quando o povo entrou na Terra Prometida, eles tinham que trabalhar para produzir, eles tinham que trabalhar para transformar a terra, produzir alimento, e ainda tinham que lutar contra os inimigos que ocupavam a terra. E essa foi a crise de Gideão. Se você for olhar lá em Gênesis, Rafas e Timóteo, todos os irmãos, lá em Juízes, diz que o povo estava morando em caverna, estava morando escondido, estava em grutas, com medo dos midianitas. E aí, por conta dos medos dos midianitas, eles tinham que plantar, colher e esconder o que colhiam. E foi assim que o anjo de Deus encontrou Gideão. E o anjo de Deus veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Eliezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para guardá-lo, para pô-lo a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor está com você, homem valente. Se Deus não tivesse com ele, ele não estava colhendo. E Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor estivesse conosco, por que está nos acontecendo isso? E onde estão todas as maravilhas que nossos pais contaram? O Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Então você vai ter muito trabalho aqui em Goiânia, mas você vai ter muita luta aqui em Goiânia. Você vai ter trabalho com os irmãos e luta com os inimigos. Não mistura uma coisa com a outra, não confunda irmão com inimigo, porque os irmãos vão dar trabalho e a gente tem que trabalhar para sustentar e ajudar e suprir os irmãos nas suas necessidades. E os inimigos a gente tem que vencer. A gente não tem que vencer irmão e trabalhar contra os inimigos. Tem muita gente que está lutando para vencer os irmãos, em vez de lutar para vencer os inimigos, porque está achando que o inimigo dá trabalho para ele e o irmão luta contra ele. Não, os irmãos nos dão trabalho. Trabalho de quê? Da gente alimentar, sustentar. E essa travessia implica isso. O chamar era para isso. Esse é o chamado de Deus. Para entrar numa terra onde nós vamos ter que trabalhar muito. E Deus nos abençoou para esse trabalho e vai nos abençoar. E o Gideão estava achando que quem abençoava o trabalho dele era ele. E que a bênção de Deus é para livrá-lo dos inimigos. Deus falou: não, você está abençoado para trabalhar e abençoado para vencer os inimigos. E quando a gente não tem essa visão, Mateus, e os irmãos Rafa aí, a gente tem a tendência de pegar o que a gente trabalha e guardar, e achar que Deus vai nos livrar dos inimigos.
Então, as pessoas não têm usado o que produzem com o seu trabalho para abençoar os irmãos. Por isso que elas têm tanto controle, viu, Rafa? Você estava falando sobre controle. Por que as pessoas têm o controle? Porque elas têm medo de ser roubadas. E aí, o inimigo que não pode roubar a bênção, ele vai roubar o quê? O fruto do nosso trabalho. E por que ele vai roubar o fruto do nosso trabalho? Porque nós guardamos ele tentando proteger ele dos inimigos, em vez de usar ele para abençoar nossos irmãos. Então, o fruto do nosso trabalho não é para ser guardado e protegido dos inimigos, como o Gideão estava fazendo. O fruto do nosso trabalho é para abençoar os irmãos. Aí, com o seu trabalho, você abençoa os irmãos. E com a sua autoridade, você luta contra os inimigos. Então, nós não podemos ter uma ação passiva em relação aos inimigos. Por isso que o Paulo falou assim para os Efésios: nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Nós não temos que lutar contra irmãos, não temos que lutar contra a mulher, contra o marido, contra os filhos, contra os colegas de ministério, contra os companheiros de trabalho, não temos que lutar contra os governantes, não temos que lutar contra ninguém. Nós temos que lutar contra os principados e potestades, as mentes roubadoras do fruto do trabalho. Porque essas mentes roubadoras, elas esperam a gente trabalhar, depois vai lá e tenta roubar o fruto, e esse medo de ser roubado faz com que a gente guarde o fruto, em vez de colocar o fruto para cumprir a sua bênção. Então, nós passamos a ser guardadores de fruto e não pessoas que abençoadores e multiplicadores de fruto. E aí estava acontecendo com Gideão. Então, Deus falou assim: ó, Gideão, você vai ter que separar uma parte da sua vida para também lutar contra os inimigos. E às vezes a gente está esperando que Deus nos proteja dos inimigos e Deus quer que a gente lute contra eles. Então, nessa vida não tem folga, não. Uma hora nós estamos trabalhando e na outra hora nós estamos lutando. Então, aqui, parte do seu tempo vai ser para trabalhar e a outra parte do seu tempo vai ser para lutar. Toda hora que você estiver trabalhando, isso te dá repouso, porque os que trabalham no Senhor, os que esperam no Senhor, não se cansam. Então, trabalho não cansa, gente. Às vezes, o que cansa é a luta. Trabalho não cansa porque você colhe, você produz frutos, você vê a família feliz, o povo comendo, todo mundo sendo abençoado. Trabalhar em Deus não cansa. O que cansa é ter que vigiar e guardar aquilo que a gente colheu com o trabalho. Isso aqui cansa. Porque aí o cara colheu muito, guardou e não pode dormir, porque ele está morrendo de medo do inimigo vir roubar. Aí ele não descansa. Mas quando você trabalha e o seu trabalho é promissor, você pode descansar, você pode dormir. E agora, por que você pode dormir? Porque, além de trabalhar, você foi lá e gastou um tempo para também vencer os seus inimigos. Então, com as nossas virtudes, com nossos dons, a gente trabalha. E com a nossa fé e ousadia, a gente luta contra os inimigos dessa terra. Goiânia é uma terra muito fértil. Tudo que você trabalhar aqui produz muito, mas é uma cidade ocupada de inimigos. Então, não se iluda. Aqui você vai produzir muito, mas vai ter muita luta. E cuidado para que, por conta das suas lutas, você não comece a ficar guardador do fruto do seu trabalho, em vez de ser abençoador com o fruto do seu trabalho. Muitos homens aqui em Goiânia sucumbiram porque colheram muito e, com medo de ser roubado, começaram a ser guardadores do seu depósito, transformaram seus celeiros, suas sementeiras em celeiros. E aí perderam o sono, ficaram doidos da cabeça, porque estavam lá preocupados em serem roubados do seu trabalho, em vez de ter gastado tempo para ir lá e vencer os inimigos dessa terra que precisam ser resistidos. Há formas de pensamento, há espíritos dominadores dessa cidade que precisam ser vencidos. Então, eu louvo a Deus, porque a gente recebeu aqui hoje um trabalhador guerreiro, um guerreiro trabalhador. Então, eu sei que Deus te deu dons e talentos para que você possa produzir muito com o seu trabalho, mas também te deu coragem e ousadia para que você nos ajude a lutar contra os inimigos. Aqui a gente não luta contra gente, a gente não luta contra pessoas. Aqui a gente alimenta pessoas, abençoa pessoas e cuida de pessoas com o nosso trabalho. Enquanto isso, no tempo que resta,
a gente luta contra os inimigos, contra os pensamentos e as dominações escravizantes dessa terra. Como eu disse, exatamente porque é uma terra fértil, ela está povoada de inimigos, porque o inimigo não é besta, ele não vai ficar morando num lugar onde não é produtivo nem rico. Então Deus levou o povo para uma terra de riquezas, eles tinham que fazer a travessia, e o que assustou eles? É que eles sabiam que a terra era promissora, mas estava infestada de inimigos. E aí eles ficaram divididos entre trabalhar ou lutar, e não entenderam que era trabalhar e lutar. Então, não é uma coisa ou outra, não é uns trabalham enquanto outros lutam, é todos trabalham e todos lutam. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Seja bem-vindo a muito trabalho e muita luta. Amém? E aproveita para descansar enquanto você estiver trabalhando, porque na hora da luta não tem descanso. Então, o nosso descanso é na hora do trabalho, enquanto a gente reparte as bênçãos que a gente colheu trabalhando. Aí a gente come, alegra, reparte, abençoa. É a hora do descanso. E aí, meu filho, às vezes no meio da celebração, toca a sirene, nós temos que agarrar e sair para a luta, tá bom? Forte abraço e seja bem-vindo. Amém. Amém. Vamos fazer a ceia então, PJ? Só pedir aqui para o Branquinho distribuir, quem também estiver virtualmente, quiser aí se deslocar para colocar, pegar seu pão, pegar seu cálice. A gente vai distribuir aqui também. Você quer fazer daí? Eu vou ali buscar, só um minuto. Não, e aí você vai querer fazer daí ou quer que eu passe pro Pijama fazer daqui? Qualquer um tá tudo certo. Não, ele faz daí. Tanto melhor. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou o cálice do vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: tomem isso e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e deu aos discípulos, dizendo: esse é meu corpo, entregue por vocês, em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Amém. Vou ficar de máscara para eu não acabar com o pão aqui na minha frente. E o Rafa depois também poder usufruir, o Mateus aí, né? A gente vai participar agora de um momento muito especial, né? A gente não pode fazer isso de forma corrida, apressada. Não podemos fazer isso de qualquer jeito. Isso é o que a nossa fé chama de sacramento, é algo que veio de Deus para nós. Nós cremos em dois sacramentos, o batismo e a ceia. São ordenanças diretas da boca de Jesus. E isso cumpre o que a gente chama de um meio de graça. É uma forma de renovo. Tudo isso que a gente compartilhou, principalmente está escrito ali em Deuteronômio 6, sobre trazer a memória, é justamente esse momento agora ajuda a gente com essa memória. Lembrar dessa nova aliança, que nós não estamos escravos do que a gente realiza, mas nós somos dependentes, somos confiantes naquilo que Cristo realizou. Aquele povo de Deuteronômio ainda não tinha essa revelação. E havia realmente uma incompetência.
porque eles achavam que eles iam dar conta simplesmente em escrever nos portais da porta, amarrar no braço, colocar na testa, mas isso ainda não é o suficiente. Isso é a nossa parte, a nossa responsabilidade. Tem que lembrar um ao outro. Depois, mais no final do texto de Deuteronômio 6, vai dizer: quando seus filhos te perguntarem o que é isso tudo, vocês vão contar a história para eles, a história de salvação. Então a gente participa desse memorial para receber renovo de fé, para relembrar a gente mesmo e testemunhar para quem está perto de nós onde estão as nossas confianças. E que no fim a gente não confia na posse que a gente tem, no quanto a gente já guardou, nas habilidades que nós temos. Nós confiamos em Cristo, desfrutamos da família que Ele nos deu, lutamos uns pelos outros e vivemos uns com os outros. É isso que Jesus fez por nós. Revelou explicitamente que podemos confiar nele, que a nossa confiança, a nossa vida, a nossa esperança está nele. E quando a gente faz parte desse momento agora, a gente lembra para nós, lembra para o irmão e para a irmã que nós dependemos dele e que temos a responsabilidade um com o outro de não deixar ninguém se desviar desse caminho e confiar em outras coisas, senão confiar naquele que deu o seu corpo partido por nós e derramou o seu sangue em nosso favor, nos lavando na nossa condição de miséria e de desgraça e nos colocando numa condição de alegria, salvação, desfrute, dádiva. Tudo que nós vamos fazer aqui agora é dádiva. É o corpo dado, é o sangue derramado por nós. Amém? Você possa partir. Infelizmente a gente não pode sair passeando por aqui, entregando, colocando na boca um do outro, mas a gente pode fazer nessa consciência de que somos família e de que esse corpo foi partido por causa de um povo e não por causa de um CPF exclusivo, mas por causa de um povo, e a gente tem o privilégio de fazer parte desse povo. Pode partir o pão e comer. Aleluia. Você que já recebeu do cálice aqui, e se você que está em casa teve condição de correr aí e preparar isso, vamos todos tomar do cálice, esse cálice da nova aliança. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor ama tanto, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão dadivoso. O Senhor, ó Deus, deu tanto valor para nós, que o Senhor resolveu também, ó Deus, fazer de nós parte da sua família. E isso custou tudo. Custou o Senhor, custou Jesus. E nós celebramos, não a morte, mas celebramos a ressurreição do Filho de Deus, que nos deu acesso a essa aliança confirmada em Cristo. Porque mesmo quando somos infiéis, o Senhor continua sendo fiel.
O sangue de Jesus é suficiente. Suficiente, há suficiência em Cristo. Nós queremos, ó Deus, confirmar, reafirmar, dizer publicamente para nós mesmos que a nossa confiança está no Senhor. Oh Deus, naquela circunstância mais difícil que a gente viveu, ou na mais banal, que nós possamos nos lembrar, ser renovados a partir desse ato comunitário que nós fizemos, que a nossa confiança está em Cristo e que o sangue dele é suficiente, em nome de Jesus.